Meus queridos amigos, um tempo se passou e eu voltei. Gente, estou aqui, ó, vou começar a estender minha roupinha. Eu vou conversando com vocês. Eu estou sem Instagram, já fazem... acho que faz 4 meses. 4 meses que eu estou sem Instagram. No começo não foi muito fácil. Confesso que eu senti saudade, sim, porque... de compartilhar as minhas coisas, os momentos bons. E é o meu último ano de faculdade, então quando eu fiquei sem, eu vi a falta que fazia em talvez compartilhar coisas da minha faculdade, por exemplo, e momentos mesmo que eu acabei vivendo que eu não esperava esse ano, que eu gostaria de ter compartilhado, e também ver a vida dos meus amigos próximos, assim, sabe? Tipo, as conquistas deles, como eles estão, porque querendo ou não, o Instagram é uma plataforma onde as pessoas postam da vida delas. Então, por exemplo, uma amiga minha ficou noiva, eu não vi, tipo, pelo Instagram, eu gostaria de ter comentado na foto, enfim, comemorado junto com ela. Ou, por exemplo, ter postado, foi um casamento dos amigos super especiais, e eu gostaria de ter postado, tipo, como foi no casamento e tudo. Mas assim, também não é um grande problema, porque o bom de estar sem Instagram e as pessoas saberem que você está sem Instagram é que as pessoas que se importam com você, que amam a sua amizade, que são especiais ali pra você, elas vão vir te contar o que tá acontecendo na vida. Elas vão, tipo, te mandar mensagem ou vir pessoalmente te contar coisas que têm marcado a vida dela ao longo do ano. Então isso é muito especial. E trouxe isso de volta pra mim, ao invés de, por exemplo, eu ficar sabendo pelo Instagram, a minha amiga veio e me mandou mensagem falando que tinha ficado noiva e tal. Isso é muito legal. A minha prima também fez isso e, tipo, foi muito especial. Mas, ao mesmo tempo, eu fico, nossa, queria ter postado isso. Mas, enfim, não é momento e eu estou bem sem, sabe? É tão louco que você fica tão bem, assim, sem Instagram, tipo, que você, às vezes, tipo, não quer mais voltar, entendeu? Não quer mais? Mas, enfim, eu não sei, gente, quando eu vou voltar, não sei se eu vou voltar. Acho que sim, acho que eu vou voltar, mas eu não sei quando. Isso foi, de fato, uma renúncia que o Senhor me pediu desde o ano passado, e o ano passado eu não obedeci isso. Ele tinha me pedido desde o começo do ano passado e eu não ouvi a voz dele. Negligenciei durante um ano. E aí, no começo do ano desse ano, em janeiro, dia 19 de janeiro, eu desinstalei meu Instagram e fazem 4 meses que eu estou sem. Acho que um dos motivos para que o Senhor tivesse pedido meu Instagram foi que para eu parar, assim, de me comparar, sabe? Eu não percebia que eu me comparava, mas quando eu fiquei sem, eu vi que eu estava me comparando. Essa é uma das coisas que eu percebi estando sem o Instagram. Uma das outras coisas é que, de fato, você ganha muito tempo na sua vida, você percebe que você tem muito tempo de sobra. No começo eu ficava muito tediosa, assim, e acho que é bom sentir um pouco de tédio às vezes, pra gente entender que a vida não é só uma correria, mas que você tem que parar também e ter seus momentos. Mas, aos poucos, esse tédio foi se tornando algo mais intencional. Então, momentos que eu percebia que, tipo, eu não tenho nada pra fazer, ao invés de ir pra outra plataforma, por exemplo, o YouTube, que é uma das plataformas que... a única plataforma que eu uso, além de WhatsApp, é o YouTube. No começo eu estava correndo muito pro YouTube e, às vezes, hoje, quando eu estou muito cansada, eu também corro pro YouTube. E não que eu acho que isso, às vezes, é ruim, porque eu não quero, tipo, tirar um problema e colocar outro em cima, mas de uns tempos pra cá eu tenho tentado me policiar e, sabe, fazer outras coisas, como por exemplo ler um livro ou, sei lá, fazer uma atividade física, escrever, estudar. Então, assim, sobra muito tempo, tempo é o que sobra. Eu tô fazendo, tipo, muita coisa agora, comparado ao que eu fazia antes. Antes eu achava que eu não tinha tempo, mas era falta de organização e de... enfim. Uma das coisas também é que a gente para pra refletir mais sobre a vida,
sobre quem nós somos, qual é de fato a minha identidade, sabe? Porque eu acho que no Instagram a comparação nos leva a querer viver o padrão de vida de outra pessoa. E eu tava ficando perdida. Às vezes eu acho que o Instagram nos leva a isso de perdermos a nossa identidade. Porque são tantas pessoas que a gente segue, são tantas informações que é um pouco natural que a gente encontre e vá se moldando por outras pessoas, pelo padrão de outras pessoas. E eu parei pra pensar e refletir, e ao mesmo tempo o Senhor falando comigo que, filha, eu não quero que você viva o padrão de vida de outras pessoas, eu não quero que você viva o estilo de vida de outras pessoas, que você siga, por exemplo, sei lá, sabe, que você, uma coisa simples, que você poste o mesmo tipo de conteúdo igual outra pessoa poste. Não, eu quero que você seja autêntica, que você seja quem você de fato é em mim, em Cristo. Então, só que para entender isso, eu tive que me desconectar totalmente do Instagram e voltar à minha essência e olhar para Deus, primeiramente. Porque antes de entender quem eu sou, eu preciso entender quem o meu pai é. E eu tenho até lido um livro, e ao longo deste ano eu estou terminando de ler a Bíblia por inteiro, e o Senhor tem martelado isso no meu coração. Para eu glorificar o meu Deus através da minha vida e viver a mulher que de fato Ele quer que eu seja, eu preciso primeiramente olhar para Ele e diminuir todas as distrações possíveis que não precisam existir na minha vida. E o Instagram era uma distração muito presente na vida de muitas pessoas, quase toda a sociedade brasileira não, do mundo. Enfim, o Instagram é uma plataforma muito boa, mas que nós temos que tomar um grande cuidado, porque senão ela vira uma grande distração e o vilão da sua vida. E o Instagram estava sendo isso na minha vida. Mas o que eu quero deixar de lição, vamos virar pra cá, é que eu não quero apenas ter um Instagram. Eu quero que Deus seja glorificado através do meu Instagram. Eu quero que Deus seja glorificado através da minha roupa sendo estendida. Eu quero que Deus seja glorificado através desse vídeo. Através do meu levantar, do meu respirar, de tudo que eu fizer. Então, com tudo isso, o que eu tenho pra dizer é: eu não vou voltar com o Instagram até eu entender qual de fato é a vontade do Senhor pra minha vida. Até eu entender quem de fato eu sou em Cristo, porque eu perdi a minha identidade com o Instagram. Eu perdi a minha essência. E o que eu preciso é que o meu propósito esteja de fato firme e claro na minha cabeça, para que eu volte com o Instagram. Que eu entenda quem Deus é, para que depois eu entenda quem eu sou em Cristo. E seja eu a mulher que o Senhor quer que eu seja. Só que eu preciso, para isso, eu preciso me deleitar na presença do Senhor. Eu preciso ter as minhas disciplinas espirituais. Eu preciso ler a Bíblia. Ter pessoas mais velhas junto comigo nessa caminhada. Enfim, que dão conselhos sábios, que já passaram talvez por isso, ler livros que falam sobre isso, livros que têm embasamentos bíblicos, orar e ler a palavra, que são as coisas fundamentais para que eu entenda quem o Senhor é e para que eu dê espaço também para que o Senhor se revele a mim, sabe? E eu entenda de uma vez quem de fato eu sou. E acho que isso vai ser ao longo da nossa vida. Não é só agora, é uma caminhada, é até a eternidade. A gente vai buscar isso de conhecer o Senhor. Mas eu estou nessa fase de entender claramente o que
o porquê eu estou aqui nessa terra. Eu sei que tem o nosso propósito geral, como igreja, como corpo de Cristo, mas eu quero mas nós, cada pessoa, cada ser humano que não veio à toa para a terra, tem o seu propósito específico. Tem o porquê. Deus não te criou, tipo, não existe ninguém igual a você, entendeu? Você é especial, mas não vai se achar a última bolacha do pacote também, não, porque não é, tá? Mas ninguém é capaz de fazer o que você pode fazer, porque existe algo que o Senhor entregou somente às suas mãos. E eu vi que eu não estava usando isso para a glória de Deus. Eu não estava usando do que o Senhor colocou sobre a minha vida para glorificá-lo, para honrá-lo. Eu não estava fazendo isso e ainda não estou, porque eu tô tentando entender isso e ver de que forma é a melhor forma. Só que eu preciso tentar, eu preciso conhecer. Enfim, tá ficando confuso? Não sei, pra mim também tá confuso. Mas essa é uma das coisas que ficar sem o Instagram, renunciar ao Instagram, tem me mostrado. Deus tem falado isso ao meu coração, além de outras coisas também, como... E tem um link, sabe? Tem um encaixe perfeito, que é sobre glorificar a Deus, pregando o Evangelho, fazendo discípulos de Cristo e não de mim mesma, indo sobre todos os lugares, na minha casa, os meus amigos, pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e por todas as nações, fazer discípulos de Cristo, pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar do amor dele. Isso é uma coisa que de fato toca o meu coração, mas que é difícil. Pra mim é difícil. Eu preciso vencer essa vergonha. Abrindo meu coração, eu preciso vencer essa vergonha, porque eu até vou colocar eu vou postar um vídeo ainda que eu falei sobre isso, mas que, sabe, eu quero que o Senhor me considere digna de ser humilhada, de ser envergonhada pra glória dele, por estar falando em nome dele. Ficou estranho? Não sei. Você concorda? Se não, é isso o que a palavra diz e é isso que eu quero fazer. Eu percebi que em nenhum momento da minha vida até hoje eu passei vergonha em nome de Cristo. Pelo contrário, eu fui constrangida por não estar fazendo isso. E eu entendi que eu preciso fazer isso. E estou tentando colocar isso em prática. Mas é difícil. Ai, isso tem ficado no meu coração de uma maneira que vocês não estão entendendo. Eu não sei se estou conseguindo expressar isso, mas... Enfim, é isso. Ficar sem Instagram é uma boa coisa. É um bom momento para se renunciar ao Instagram. E é um bom momento para focar em coisas que constroem uma história que no futuro gere autoridade, sabe? Você tem autoridade através da história que você construiu, através da jornada que você viveu com Cristo. Eu quero viver a minha juventude, uma juventude que de fato construa uma história que glorifique o Senhor e que fique marcada no meu coração, e não só no meu coração, mas no coração das pessoas à minha volta. É por Ele, é simplesmente por Ele, simplesmente porque Ele me colocou aqui, que eu escolho viver todos os meus dias pra Ele aqui. Gente, essa é uma das coisas boas que esse ano tem me trazido. Estou praticando atividade física regularmente e estou cuidando da minha alimentação, começando a correr. Vou gravar a minha evolução nesses 30 dias. Começar a correr é difícil, não tá sendo fácil pra mim, mas eu estou ficando super feliz com a minha evolução. Essa semana, ontem inclusive, eu corri 2 km e 100 metros. E pra mim foi assim, eu morri, mas eu corri e deu tudo certo, e assim a gente vai progredindo aos pouquinhos. É isso, um beijo. Nós possamos correr em direção a Cristo, com os olhos fixos nele e sendo constrangidos por ele, envergonhados em nome dele. Essa é a minha oração. Talvez tenha sido uma oração perigosa. É necessário que minha carne morra para que Cristo floresça, para que Cristo viva
é necessário morrer diariamente, é necessário, para segui-lo, morrer. E às vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus, mas isso é pauta para outro vídeo. E é isso. Fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.